Fala, gente. E aí, boa noite para vocês. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Nós estamos iniciando mais uma aula, é a terceira aula da semana do aquecimento do MNC, desculpa, do MNC 21. Hoje nós vamos falar sobre construindo um produto vendável em 5 passos. Em 5 passos, nós vamos começar a construir aquele produto maravilhoso, extraordinário, que você vai validar de uma forma assim extraordinária, começar a vender e fazer a sua renda no mercado digital, tá? Eu vou abrir com vocês aqui o MindMaster, onde eu estou criando aqui, ó, onde eu vou criar todo o processo para que você possa anotar, para que você possa replicar tudo isso que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Na questão de como construir. Hoje, na aula de construindo um produto vendável em 5 passos, eu vou apresentar para vocês esses 5 passos extraordinários que nós podemos ter a necessidade de tá implementando para que a gente possa criar um produto no mercado digital, para que você venda até 5.000 reais por semana. Então, vamos lá. O primeiro passo é você saber qual é o conhecimento, o segundo é a solução, o terceiro, o público, o quarto, a oferta e o quinto é a validação. Então, nós vamos começar aqui pelo conhecimento. Hoje, todo mundo sabe o que faz, o que quer, como é e o porquê. Eu sei que existem pessoas que estão um pouco perdidas aí no mercado, certo? Sabemos disso. Fala, Éder, seja bem-vindo aí. Já comecei aqui a transmissão da aula. Estamos transmitindo tanto no Instagram quanto aqui na sala fechada. E hoje nós vamos falar sobre construir um produto vendável em 5 passos no mercado digital. Como eu Show, estava show de bola, Wenders. Valeu, meu irmão. Como eu estava passando já aqui, os passos são conhecimento, solução, público, oferta e validação. Nós vamos iniciar de como trazer o conhecimento para que a gente possa criar esse produto extraordinário. Primeiro passo, no meu conhecimento, eu preciso saber aqui qual que é o nicho que eu vou trabalhar. Descobrindo qual que é o nicho que eu vou trabalhar, eu vou pegar 5 habilidades que eu tenho dentro do meu nicho. Vamos lá, habilidade número 1 do meu nicho. Eu vou começar a construir esse produto como se fosse aqui o meu próprio produto, como se fosse um produto de vendas, certo? Que é um produto que eu já domino mais, é um produto que eu já tenho conhecimento. Então vamos lá, o meu nicho, ele é vendas, e dentro do meu nicho eu vou destrinchar 5 habilidades aqui que, que, vai, que vai iniciar a construção desse meu produto. Dentro das vendas, essas 5 habilidades que eu tenho que ter, a primeira é, opa, quase que eu falo aqui. A primeira é saber conversar, é ter uma facilidade de conversar com as pessoas, ou seja, relacionamento. Relacionamento. Beleza, listei uma dessas habilidades. Segunda habilidade que eu preciso ter para venda, eu preciso ser bom em argumentação. Argumentação. Opa, o que houve aqui? Terceira habilidade que eu preciso ser bom. Aí. Terceira habilidade que eu preciso ser bom. Eu preciso ser bom
relacionamento, argumentação. Eu preciso ser bom também em reconhecimento corporal. Vou mudar aqui. Linguagem corporal. Mais um conhecimento que eu preciso ser bom em vendas. Eu preciso entender de perfil comportamental. Uma quinta habilidade que eu preciso ter em vendas. Essa daqui é onde os maiores, a maioria dos vendedores, eles caem, onde eles têm uma dificuldade muito grande. Ser bom ouvintes. Ser bom ouvinte na venda é essencial. Então, quando eu estou construindo um produto, que eu vou pegar qual que é o meu conhecimento, vou ditar qual que é o nicho, ditando qual que é o nicho, eu vou ditar 5 habilidades. Dessas 5 habilidades, elas vão literalmente formar ali o conteúdo do meu produto. Beleza, eu ditei aqui o meu conhecimento, qual que é o nicho que eu vou atuar, quais são as 5 habilidades desse nicho que eu vou estar atuando, e aí eu vou ter que entender qual que é a solução que esse meu produto ele pode proporcionar para os meus alunos. Então, a solução que eu quero que o meu curso de vendas, que no caso que eu estou passando para você, que ele solucione, é solução do problema. Gerar maior receita para pessoas que não conseguem vender, não conseguem aumentar seu faturamento por falta de vendas. Beleza, vamos voltar aqui na questão do conhecimento. Quando eu tenho um conhecimento, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de trabalhar dentro do seu próprio conhecimento, aquilo que eles vão entregar para as pessoas. Eu converso com muitas pessoas diariamente que são grandes profissionais, que são pessoas que têm assim um conhecimento extraordinário, mas elas não sabem ditar, não sabem alinhar aquilo que elas estão buscando. Então, uma das coisas que eu gosto, eu peço, né, sempre que a gente está nessa aula da mentoria, que a gente vai construir um produto que seja vendável para cada um, é que você tire um tempo, literalmente. Eu não sei, Éder, se você está aí com papel e caneta na mão, se você consegue fazer isso agora. É literalmente você anotar as suas principais habilidades dentro do nicho. Esses dias eu estava conversando com um cliente e ele trabalha no segmento do agro, e nós estávamos falando sobre habilidade, e ele não sabia dizer exatamente o que ele sabia fazer. Ele sabia que ele sabia fazer. Show, beleza, Edu. Ele sabia que ele sabia fazer, mas ele não conseguia falar para mim o que ele conseguia, qual que eram as habilidades, como que ele fazia, por exemplo, como ele era do agro, ele trabalha com preparação e implementação de sistema de consórcio. Quando a gente fala sistema de consórcio no agro, é um tipo de plantação lá que eu já até esqueci como é que faz, não é minha área, então eu não sou obrigado a saber. Mas ele tinha que saber. Então ele não sabia dizer dentro das habilidades dele quais habilidades que ele usava para preparação de terra, quais as habilidades que ele precisava ter sobre o tempo, sobre os intempéries, sobre as sementes que ele ia plantar. Ele não sabia dizer, ele só sabia que ele fazia. E isso acontece com muitos profissionais que estão no automático.
que acontece? Muitas vezes, sou um profissional de venda. Como é que você vende? Eu vendo. Vende como? O cliente fala para mim o que eu preciso, e o que precisa, e eu falo o que eu tenho. E aí a pessoa esquece de entender e de cuidar que ela tem habilidades, que ela precisa ter habilidades. A pessoa acaba esquecendo que não importa qual que é a sua profissão, se você faz isso há muito tempo, se você faz há pouco tempo, você precisa ter habilidades. E essas habilidades, elas precisam estar sempre sendo vistas, enxergadas por você, porque dentro da sua habilidade, você vai saber quais são os pontos que você precisa melhorar. E, Whindersson, por que que isso é importante para mim construir um produto, um infoproduto que eu irei vender na internet? Porque se eu não souber as habilidades que eu não tenho como oferecer. Não tenho como oferecer de uma maneira eficaz. Eu não tenho como saber como que eu vou trazer uma solução para uma dor de um aluno meu. Então, se eu não souber de listar minhas habilidades, eu não sei como entregar meu produto. Então, eu lembro quando eu comecei na área das mentorias, um produto que eu trabalhava muito e que eu mais recebia reclamações de alunos meus era que eles não sabiam o que fazer com a profissão deles. Eles até tinham profissão, mas não sabiam para onde ir. Então, eu sempre comecei listando as habilidades da pessoa. Então, através da sua habilidade, você vai saber qual que é a solução que você vai gerar para essa pessoa. Então, listei minha habilidade, eu vou para a solução. A minha solução é gerar maior receita para pessoas que não conseguem aumentar o seu faturamento por falta de vendas. Agora, por que que essa pessoa ela não consegue gerar um faturamento maior por falta de vendas? Por quê? Normalmente essa pessoa ela é tímida. Eu não vou colocar acento nem nada depois, a gente corrige. Essa pessoa ela é tímida. Essa pessoa ela tem dificuldade em se expressar. Essa pessoa, normalmente, ela não evita confronto. Essa pessoa, normalmente, ela não parou para estudar, não busca. Ela não busca conhecimento sobre comportamento, e uma das coisas ela é sempre reativa. Sempre é reativa. Isso aqui é terrível, cara. Reativa. Então a gente volta aqui para nossa questão. Deixa eu só mudar aqui a posição. Aqui. Então sempre que depois que eu identifiquei os meus conhecimentos e eu identifiquei qual é a minha solução principal, eu preciso entender quais os problemas dessa pessoa que meu produto vai solucionar. Então, normalmente, se a pessoa tem um problema ali de gerar mais receita, e o que ela não consegue vender mais por falta, e não consegue aumentar o seu faturamento por causa disso, qual que é o problema que o meu conhecimento pode ajudar ela a quebrar? Por exemplo, meu conhecimento pode te ajudar a quebrar sua timidez, certo? O meu conhecimento pode te ajudar a ter mais facilidade em se expressar. O meu conhecimento, ele vai te ajudar a confrontar mais o seu cliente, a confrontar mais aquelas pessoas que estão conversando com você. O meu conhecimento, ele vai fazer com que você entenda um pouco mais sobre o perfil comportamental do seu cliente, que é muito necessário você como vendedor saber qual que é o perfil do seu cliente, porque muitas vezes o seu cliente ele tem um perfil ali dominante e influente, assim como eu sou dominante e influente, e ele não quer saber de muita conversa, de muita apresentação. Normalmente,
Nós queremos saber a solução. Qual que é a solução e qual que é o preço. Acabou. Nós queremos dados e para ir embora é rápido. É basicamente isso. Aí, às vezes, o cliente ali é conforme estável, é aquela pessoa que precisa de apresentação, dados por dados, e vírgula por vírgula, e aí você acaba perdendo uma venda porque você não entendeu qual que é o perfil do seu cliente. Eu poderia falar muito mais de perfil de cliente aqui, mas não é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar sobre, literalmente, sobre como construir esse produto perfeito para você vender. Como assim produto perfeito, Whindersson? É um produto que a gente vai moldando ele. É um produto que ele tem saída de mercado, que ele resolve uma dor, certo? Que ele tem uma solução para o mercado, e aí a gente pode sim ir aperfeiçoando ele. Mas não era o produto perfeito, Whindersson? Mas o produto perfeito é aquele que eu possa sempre estar melhorando ele. Outra coisa, outra solução que o meu produto traz, que as minhas habilidades traz, a pessoa parar de ser tão reativa. Sabe aquelas pessoas que, antes de terminar de ouvir o que o cliente está falando, ela já fala, oh, não, eu não, o cliente vai começar a falar assim, é porque eu estava viajando por tal lugar, mas é porque nesse lugar não sei o que acontece. Cara, aprende a ouvir o seu cliente. Você precisa ter uma noção maior do que o seu produto, do que o seu cliente está falando, e parar de reagir a tudo que ele confronta, a tudo que ele fala, a tudo que ele impõe. Então, dentro desse quesito da construção de um produto perfeito, nós precisamos saber qual é o nosso conhecimento, achou o nicho, qual que é a venda, quais são as habilidades. Com as habilidades, eu consigo achar qual que é a solução do meu produto. Dentro da solução, quais são as dificuldades do meu cliente que o meu curso, que a minha mentoria vai resolver. Gerado a solução, aí sim eu vou precisar saber qual que é meu público. E uma coisa interessante sobre as vendas, existe um estudo que fala que o perfil do vendedor hoje no Brasil, ele tem mais de 25 anos, porém, ele tem menos de 50 anos. E é um dado até interessante, porque dentro desse público, nós vemos perfil de comportamento. Dentro desse perfil de comportamento desse público aqui, de 25 até 50 anos, são pessoas que, normalmente, elas estão ali no auge do sangue ali, assim, com sangue nos olhos, para querer conquistar novas coisas, só que quando a gente chega mais próximo ao menos 50 ali, são pessoas que já estão cansadas do mercado, que já estão buscando se aposentar. Dentro desse meu produto aqui, de vendas, quando eu falo em vendas, quando eu falo na minha solução, esse produto aqui, ele pode atingir tanto homens quanto mulheres. Ele não é um produto que ele se restringe a um perfil, a um sexo só. Então, eu já sei qual que é o meu público. Eu já sei que ele tem mais de 25 anos e menos de 50 anos. Ele pode ser homem, ele pode ser mulher. Obviamente, pessoas que buscam conhecimento de vendas. São pessoas que buscam saber sobre empreendedorismo, vou colocar empreender. São pessoas que querem aumentar faturamento. São pessoas que normalmente são ambiciosas. Vou deixar só esses 5 aqui para que a gente não se alongue muito. Então, olha só como que vai ficando fácil a estrutura de como vender
um produto em 5 passos. Se eu listei o meu conhecimento, se eu listei qual é a solução, através do meu conhecimento, eu achei qual que é a solução. Primeiro, eu achei aqui o conhecimento. Segundo, com o meu conhecimento, eu achei qual que é a solução. Terceiro, com a solução, eu encontro qual que é o público ideal. E aí, dentro desse público ideal, aí eu preciso fazer estudo de mercado. Eu já estou sozinho aqui, então tô tendo que aceitar as pessoas e voltar. Então, dentro desse estudo de caso aqui, de todo o conhecimento que eu gerei, de toda a solução que eu encontrei, aí eu preciso fazer um estudo do meu público. Eu sei que o meu público de vendas, ele está, em média, dentro desse público de 25 a menos de 50 anos, ele é tanto homens quanto mulheres, aí entra uma questão. Se eu estou criando, se eu estou cuidando disso, aí. Então, se eu já achei qual que é a solução, eu achei o público. Entender o público para o meu produto, ele é super necessário, porque aqui, aí eu venho fazendo um estudo de público para mim não errar nessa entrega. Apesar de que nós temos um estudo hoje, uma média do mercado, que as pessoas que trabalham com vendas têm entre acima de 25 anos e menos de 50. Aqui eu entro num outro parâmetro. Por quê? Whindersson, eu posso falar de vendas exclusivamente para homens? Posso. Eu posso falar para mulheres, somente para mulheres? Posso também. Isso vai definir como que eu quero me posicionar. Por exemplo, eu me posiciono como um mentor que abrange todos os públicos, todo público feminino, público masculino, tanto faz. Tanto que aqui agora na aula, nesse momento, nós temos o Éder e temos a Maria Júlia. São um homem e uma mulher, 50% de cada. Existe um estudo no mercado que também fala isso, porque eu já pesquisei, que eu já fui atrás de saber como que funciona, o que que é, o que que tem dentro desse mercado. Eu fui saber qual que é o público predominante em vendas. E talvez não seja nenhum mistério que o público predominante em vendas ainda são homens. Porém, nos últimos 10 anos, houve uma crescente muito maior de mulheres no mercado de vendas, seja em qualquer área de vendas, seja no varejo, seja no atacado, seja como representante comercial, seja como vendedora de carro, seja de moto, o número de mulheres no mercado cresceu muito. Então, muitas vezes, se você, por exemplo, for um mentor que está trabalhando com vendas, você trabalhar o seu público feminino, conversar mais com as mulheres, até é vantagem. Por quê? As mulheres, elas investem mais no mercado, elas investem mais em capacitação, elas investem mais em conhecimento e automaticamente elas têm crescido mais no mercado. Existem muitos mentores hoje no mundo digital que têm se posicionado único e exclusivamente para mulheres. Por que único e exclusivamente para mulheres? Justamente por causa disso. Porque como as mulheres tendem a ser mais emocionais, elas acabam comprando mais fácil, elas acabam entendendo a solução e precisa estar clara. Deixa eu grifar aqui de novo a solução. Se a solução estiver clara, aí elas acabam entendendo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais eficiente e acabam comprando a mentoria daquela pessoa. E pasmem que não é somente mulheres comprando de mulheres. Existem homens se posicionando como mentor somente de mulheres. Por quê? Justamente porque conseguem abranger um público assim mais eficiente da compra. A diferença da compra do homem para a mulher.
A mulher, ela precisa de um estado emocional para comprar. O homem, ele precisa de um estado mais racional. Então, sempre que eu vou comunicar com homens, eu tenho que falar uma linguagem. Quando eu vou comunicar com mulheres, é uma outra linguagem. Então, isso eu tenho que estar sempre atento. E, normalmente, qual é o comportamento do meu público? Eu também preciso ter. Deixar um recado aqui para Maria Júlia, que você entrou um pouco há pouco tarde. Essa aula vai ficar gravada, eu vou subir para o YouTube, igual todas as outras aulas, e vou jogar lá no grupo, colocar lá no grupo para que você possa pegar ali o começo de todo o conteúdo que você não pegou. E se durante aqui surgir alguma dúvida, tanto Éder quanto Maria Júlia, é só abrir o microfone e fazer uma pergunta. Levanta a mão, faz a pergunta. Perfeito? Então, continuando. Uma das coisas que eu tenho que entender sobre o meu público é qual que é o comportamento do meu público. O comportamento desse público, ele é muito importante para mim, porque eu preciso saber qual é o tipo de conhecimento que ele está buscando, qual é o tipo de cargo e de interesse que ele tem, qual é o objetivo dele com os cursos que essa pessoa compra, e se ela realmente é uma pessoa que deseja, o que ela deseja, conquistar com aquilo que ela está fazendo. Então, existe muitas formas da gente entender mais sobre o nosso público. Por exemplo, tem muita gente que eu sei que está usando inteligência artificial para fazer só besteira, só para falar besteira, só para fazer conteúdo besta. Mas se você pegar e ir lá no chat GPT e escrever no chat GPT assim, chat, eu quero entender mais sobre o público que compra infoprodutos no mercado brasileiro. Você consegue me ajudar? Palavras simples. Perguntas simples. E ele vai te responder, sim, consigo te ajudar, e vai te mandar um texto ali muito grande. E aí no chat GPT mesmo, você vai perguntar para ele assim, vai falar para ele, eu estou atuando em tal nicho, eu pretendo atingir um público de tal idade a tal idade. O meu produto, ele cura, ele tem a solução para tal problema. E dentro dessa solução, eu quero entender qual é o comportamento do público que normalmente precisa desse curso, dessa solução. E aí ele vai te responder mais um pouco. E conforme você for respondendo, conversando mais e dando mais informações para o chat GPT sobre o seu público, sobre o que você deseja vender, mais ele vai te dar informações sobre aquilo que você precisa oferecer, qual é o público que você precisa atingir. Hoje, com essa evolução do mercado, a inteligência artificial bem utilizada, ela simplesmente faz com que você consiga atingir resultados extraordinários na entrega do seu produto, certo? Continuando aqui, agora que nós já entendemos um pouco sobre público, nós vamos falar sobre oferta. Como ofertar o nosso produto. Se vocês assistiram a aula de ontem, a oferta, ela precisa ter clareza. Vocês assistiram a aula de ontem? Fala para mim aí. Pode escrever ou abrir o microfone. Não tô vendo ninguém falar, hein? Rapaz, não vi ninguém falar, gente, mas tá bom. Não consegui, beleza, mas está lá no grupo. É só clicar no link e assistir a aula de ontem. Então vamos lá. A sua oferta, ela precisa ter clareza, ela precisa dar a solução. Opa, ela precisa dar a solução e ela precisa entregar um resultado. Então, todas as vezes que eu for ofertar o meu produto para alguém, eu vou dar um exemplo sobre a oferta que nós temos aqui nesse desafio. Só ressaltando uma coisa para vocês. Esses 7 dias que nós estamos dando de aula aqui, eu e o Renan, que o Renan hoje foi viajar na tour empresarial,
então ele não conseguiu estar com a gente. Mas essa oferta desse produto que nós estamos fazendo, 7 dias de aula gratuita, é a seguinte oferta. E eu garanto para você que você vai criar um produto com o seu conhecimento e você vai aprender a faturar 5.000 reais por semana através do seu conhecimento. Olha só, eu estou te dizendo que a minha oferta clara é que você, usando o seu conhecimento, vai conseguir faturar 5.000 reais criando o seu produto através do uso do seu conhecimento. Essa oferta é clara para você? Eu quero que você dê um joinha para mim. Vamos lá, eu vou falar de novo. Você, oferta clara, beleza, Éder. Você vai conseguir faturar 5.000 reais através do seu conhecimento, criando um infoproduto através do mercado digital. Você viu que eu já mudei as palavras, mas a oferta continua a mesma. Então, o que eu estou falando para vocês é que em 21 dias você vai conseguir sim fazer 5.000 reais por semana. Desculpa, em 21 dias sim você vai criar um produto que vai conseguir gerar 5.000 reais por semana para você através do seu conhecimento. Olha só, agora eu já até mudei a clareza. Eu já disse que em 21 dias você vai criar esse produto que vai gerar 5.000 reais para você por semana através do seu conhecimento. Cada vez que eu vou falando para você, eu vou deixando essa oferta mais clara. Eu posso formalizar essa oferta de várias formas, porque eu estou dando a clareza do tempo, eu estou dando a clareza do resultado, a clareza de como você vai fazer isso. Então, eu estou gerando para você uma oportunidade que somente você vai perder se você falar assim, eu sou procrastinador demais para fazer. A partir da semana que vem, da segunda-feira que vem, já é a semana do MNC 21, que é a semana dos 21 dias. Ali já não vai estar ninguém que não esteja já matriculado, comprado. A semana do MNC custa R$ 47 e a partir da segunda-feira só está lá quem já está matriculado. Já temos pessoas inscritas no MNC só aguardando a segunda-feira para começar. Essa primeira semana gratuita é para trazer mesmo ali um nível de clareza para que você, se você deseja ou não estar lá com a gente, você levantar a mão e falar assim, eu quero estar com você essa semana do MNC. Então, voltando aqui para a oferta, você precisa deixar claro para o seu cliente aquilo que você vai fazer. Porque quando você já trouxe ali a clareza para você mesmo, do seu conhecimento, das suas habilidades, e quais habilidades sua você consegue resolver ali o problema, qual que é a solução que as suas habilidades resolve, qual que é a solução que as suas habilidades matam ali? Qual que é a solução que traz para o problema do seu cliente? E aí, você achando qual é a solução do seu produto, você entende qual que é o público ideal para o seu produto. Achando o público ideal, você sabe qual que é a oferta que eles precisam. E aí, vindo a oferta que eles precisam, vem a validação. E a validação, como que ela é feita? Deixa eu até puxar um pouco mais para baixo aqui. A validação, ela é feita com entrega. Entrega como? Entrega pode ser uma entrega de baixo custo ou até gratuita. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para vocês o YouTube, onde eu mostro para vocês as validações que eu tenho a respeito do produto que eu entrego para vocês. Vocês estão vendo o meu YouTube? Não, né? Porque eu estou compartilhando a tela do. MindMaster. Tá vendo o MindMaster? Deixa eu só abrir o YouTube aqui, que eu já compartilho para vocês.
Inclusive, eu quero deixar uma missão para vocês. Acabar a aula aqui, vocês vão lá no meu YouTube e vocês vão se inscrever no canal. Missão aceita? Olha só, vou primeiro passar esse depoimento aqui, ó. Esse aqui o Éder conhece. Pode reproduzir. Aí. E aí, tudo bem? Eu sou o César Jordão, judeu das finanças. Quero dar aqui um depoimento. A pessoa que nos faz a assessoria aqui, o Whindersson Seixinelli, o seu time, onde ele conseguiu nos colocar de 2.000 seguidores para 65 mil. E nós já batemos aí quase 1 milhão de faturamento, ou seja, conseguimos isso em menos de um ano. Então esse é o depoimento aí do trabalho que o time do Whindersson Seixinel entrega, fazendo gestão de tráfego, também a estratégia digital para alcançar o seu negócio ao sucesso e exponencializar tudo que você está fazendo. Bora para cima aí, recomendo. E aí, tudo bem? Eu sou o... Mais um testemunho. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Diogo Sereno, tenho uma empresa que atua na área de gestão de risco e há um ano mais ou menos eu procurei o Whindersson para alavancar meus negócios. De lá para cá fiz mentoria, participei de churrascos de negócio e ele me ensinou duas coisas que mudaram completamente o rumo da minha empresa, que foi aprender a ser específico e aprender a ser intencional. Whindersson, muito obrigado por esse ensinamento, muito obrigado pela paciência e dedicação comigo e graças ao seu ensino, hoje eu estou começando um novo negócio na área de mercado de créditos. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Diogo Sereno. Então, olha só. Esse é um dos testemunhos da validação da nossa oferta. O que acontece? Talvez o Éder lembre, né, do o judeu ali das finanças, César Jordão. Ele veio a falecer, acho que faz um ano e mais ou menos, um ano e meio, por aí. E eu comecei o trabalho com ele aqui de uma forma barata. Foi assim, joguei o mínimo possível do meu serviço para que a gente validasse o nosso produto e a nossa entrega. Validando essa entrega, eu comecei a captar outros clientes, outras pessoas, para que eu pudesse também gerar resultado para essas pessoas. Aí depois o Diogo veio, uma outra pessoa que veio, que o Diogo ele já pagou o preço de uma mentoria completa para mim. Ele pagou a minha mentoria individual no valor de R$ 15.000. Só para vocês terem uma ideia, o Diogo pagou uma mentoria de R$ 15.000 para receber um conteúdo. E um conteúdo que, assim, validou e transformou a vida dele ali. Vocês estão tendo a oportunidade de passar uma semana gratuita comigo, com o Renan. E na segunda-feira, a R$ 47 para você construir esse produto digital, onde você vai transformar as suas vendas no mercado, vai transformar a sua renda total. Então, quando a gente fala em validação, é exatamente isso, certo? É você primeiro oferecer o seu produto, muitas vezes de uma forma gratuita, ou mesmo até de preço baixo, ou até de forma gratuita. Quando eu comecei a trabalhar com tráfego pago, eu até ofereci um curso para Maria Júlia, um curso básico que eu tenho de tráfego pago. Eu lembro que as duas primeiras empresas que eu peguei sem custo nenhum. Eu cheguei com a pessoa e falei, ó, eu estou aprendendo e eu não quero te cobrar nada, mas eu quero saber se você está disposto a investir. E no que eu for fazendo para você, você não precisa me pagar. E a partir do momento que eu começar a trazer resultados para você, aí a gente começa a negociar o valor. E assim foi. Essas duas empresas que eu iniciei gratuito, elas encerraram cada uma comigo em 2023, foi quando eu parei de atender clientes somente de tráfego pago. Cada um estava pagando para mim o valor de R$ 3.000, cada empresa, e isso pagando para poder fazer o crescimento local dela só, não era pessoas de produto, de infoproduto, era empresas de negócio local fazendo um crescimento extraordinário, crescendo cada vez mais. Ainda validando a oferta aqui, na validação da oferta, eu preciso sempre
ter um posicionamento que todas as vezes que eu atendi alguém e trouxe resultado, eu preciso de depoimento. Eu passei a ter depoimento, aí eu começo a cobrar. Eu passei a cobrar depois da... Opa! Depois que eu passei a cobrar, de 10 vendas, depois da 10ª venda, aí eu aumento o preço. Mas junto com o aumento do preço, eu também preciso melhorar a entrega. E dentro da melhora da entrega, aí eu já começo a escalar o meu negócio. Aí, desse momento, eu começo a escalar o meu negócio. Deixa eu fechar tudo aqui. E aí eu quero repassar esses passos com vocês. Até aqui alguma dúvida, gente? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Costumo até brincar durante as aulas assim, ou quem tem dúvida, ou fale agora ou cale-se para sempre. Ou você entendeu tudo ou você não entendeu nada. Essa é a grande verdade. Boa noite, tudo bem? Eu não consegui entrar antes. Eu estava em uma reunião, mas eu entendi mais ou menos até a parte onde eu entrei. E como a live vai ficar gravada, eu vou alinhando e provavelmente depois eu consigo tirar minhas dúvidas com você. Perfeito, maravilha. Lembrando que as aulas vão até sábado, as aulas gratuitas, a partir de segunda-feira é um novo ciclo, tá, gente? Então, assim, eu vou abrir novamente, ontem eu fechei o grupo, acabei fechando o grupo lá por causa de um erro técnico que estava dando aqui, não estava conseguindo de jeito nenhum gravar a aula e não estava conseguindo aceitar, porque entrou o Éder, entrou o Gabriel, entrou outras pessoas, e eu não conseguia aceitar de jeito nenhum, não ia. Eu não sei se era problema de internet, o que era, mas não funcionava. Aí, beleza, o que eu resolvi? Resolvi gravar aqui no meu celular mesmo, subi aquela aula com todo o conteúdo que eu ia passar e joguei lá para vocês. Vou abrir de novo o grupo para que vocês possam tirar dúvidas lá também, tá bom? Certinho, obrigada. Fechou. Eu vou revisar aqui com vocês essa parte que nós estamos vendo aqui. Então, dentro desses 5 passos para construir um produto vendável, nós vamos começar aqui com conhecimento. Aqui. O conhecimento, ele precisa ser escolhido um nicho. Eu escolhi o nicho, no caso eu falei do nicho de vendas, porque é o meu nicho onde eu estruturo todas as minhas mentorias. Todas as minhas mentorias, gente, 100% das minhas mentorias são baseadas no nicho de vendas, desde a construção de produto até a criação de funil e estruturação de grandes estruturas, estruturação de grandes processos de vendas. Escolhi o nicho, aí eu preciso listar no mínimo 5 habilidades que esse nicho que eu trabalho, eu tenho, que é o nicho no meu nicho, as habilidades que eu preciso ter de vendas, que vão fazer eu destravar relacionamento, argumentação, linguagem corporal, perfil comportamental e ser um bom ouvinte. São 5 habilidades que eu preciso ter para que eu consiga entregar bem o meu resultado, que são habilidades que fazem com que eu tenha bons resultados no nicho de vendas. Vou fechar tudo aqui para me voltar aqui para a solução. Eu listei as habilidades, aí eu encontro qual que é a solução. Listando todas aquelas habilidades, eu entendi que aquelas habilidades fazem eu gerar maior receita para as pessoas que não conseguem aumentar o seu faturamento por falta de vendas. Por quê? Porque ela é tímida, porque ela tem dificuldade de se expressar, porque ela evita confronto, porque ela não tem conhecimento sobre comportamento, porque ela é sempre reativa. Então, eu entendi que aquelas minhas habilidades que eu coloquei ali no meu nicho, que eu tenho, vão curar esses problemas aqui, serão soluções para esse tipo de coisa que o meu cliente vai ter. Gerei qual que é a solução, eu encontro qual que é o meu público ideal. Meu público ideal,
aí eu preciso fazer pesquisa de mercado. Meu público ideal, ele tem entre mais 25 e menos 50 anos, ele pode ser homem ou mulher, são pessoas que buscam conhecimento em vendas, eles buscam empreender, eles buscam aumentar o seu faturamento e ela tem um comportamento de ser ambiciosa. Então, dentro da minha solução, eu acabo encontrando o público ideal para minha mentoria. Isso aqui, no mercado digital, o público, na verdade, no mercado de vendas, né, no mercado de empreendedorismo, é chamado ICP, que é o público ideal. Você pode colocar público ou ICP. Achei qual que é o meu público ideal, eu sei como fazer uma boa oferta para esse público. Que essa minha oferta, ela precisa ter clareza, precisa gerar solução e ela precisa gerar resultado. Beleza. Encontrei a oferta clara, construí a oferta clara para o meu cliente, aí eu venho para a minha validação. Se eu já tenho pessoas interessadas, já sei qual que é o meu público, eu vou para a validação, que é primeiro, entregar a baixo valor. Opa, faltou escrever aqui. Entrega de baixo valor, ou até mesmo gratuita. Beleza, consegui uma pessoa para me fazer isso, 1, 2, 3 pessoas, aí eu venho para o depoimento. Depois que eu tiver prova social, eu começo a cobrar. A partir do momento que eu fiz 10 vendas já desse produto, aí eu posso aumentar o preço. Mas junto com aumentar o preço, eu preciso melhorar a entrega. Junto com a melhora de entrega, eu começo a escalar o meu produto. E assim, eu entrego em 5 passos uma construção de um produto perfeito para você poder vender no seu mercado. Alguma dúvida, gente? Se tiver alguma dúvida, nós vamos responder. Se não tiver, nós vamos encerrar por aqui e amanhã nós voltamos. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. É isso aí, Éder. Valeu, obrigado pela sua presença. Maria Júlia, muito obrigado pela sua presença também. Amanhã nós nos encontramos aqui. E caso vocês já tenham interesse, se vocês queiram participar do desafio completo, é só mandar um oi lá no grupo que eu vou disponibilizar para vocês o link da inscrição. Fechou? Gente, ó, um beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã na próxima aula.